Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Nós estamos na reta final da leitura desse livro. É um livro realmente muito transformador. Ele está mudando vários aspectos assim da minha vida. Eu particularmente estou gostando muito. Espero que vocês também estejam gostando. Antes da gente começar, eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo e te convidar a se inscrever aqui no canal se você gosta de temas como autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência, todos esses assuntos místicos e espirituais. Eu te convido então para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações quando tiver conteúdo novo. E também, se você quiser adquirir o livro físico, Cartas de Cristo, o link ele tá aí na descrição. Compartilha também esse conteúdo com quem você acha que gostaria de escutar a leitura desse livro e que se interessa por temas assim. Então, recadinhos dados, vamos começar? Você se espanta que eu, o Cristo, tenha vindo neste tempo para explicar o que você tem feito consigo mesmo? Como seria possível para alguma encarnação espiritual do amor, tudo maiúsculo, permanecer alheia a tal agonia do espírito e deixar de prestar ajuda quando a ajuda é possível? Como já disse antes, não estou sozinho em meu trabalho. Enquanto falo por meio destas cartas, eu falo por todos os mestres. Cada mestre está auxiliando aqueles que seguem seus ensinamentos na Terra. Cada mestre está chamando seus seguidores para que leiam, prestem atenção, rezem com o fim de poder absorver a verdade, tudo maiúsculo, que existem nessas páginas. Esforcem-se para purificar seus pensamentos e ações e se transformem na personificação do amor para todos. Estas cartas desencadearão um tempo de mudanças. Quando as pessoas despertarem verdadeiramente para o que tem sido feito com suas consciências em todo o mundo pelos magnatas ambiciosos, inescrupulosos e degenerados, elas sentirão muita raiva. O público começará a reconhecer as formas insidiosas e distorcidas pelas quais vem sendo seduzido para que caia nas redes da abominação. E eu, o Cristo, devo dizer que, quando isso acontecer, você não achará a palavra abominação, entre aspas, antiquada e fora de moda. Você perceberá claramente a diferença entre as formas, palavras de consciência vivificantes e os padrões de consciência destrutivos. Você irá se rebelar e nacionalmente chamará as formas de consciência, entre aspas, destrutiva de abominações. Os pais verdadeiramente amorosos e conscientes elevarão sua voz particularmente contra a forma atual de entretenimento e impedirão que seus filhos continuem assistindo à decadência da linguagem desagradável e emotiva, à violência desenfreada, o sexo promíscuo e emocionalmente superficial. Tudo isso que é atualmente oferecido nas telas, nos livros e em outros meios de comunicação. A sua sociedade está repleta dessas criações de consciência, baixas e desprezíveis, que são transferidas para as vidas e atitudes humanas. Os pais também perceberão que, uma vez que as formas de consciência, tudo maiúsculo, criadas nas mentes de seus filhos, são as bases em constante expansão para a vida futura deles como adultos, deverão começar a pesquisar os valores éticos, tudo maiúsculo, ensinados nas escolas.
Os pais não se preocuparão mais com as religiões ensinadas nas escolas, pois estas interessarão apenas a uma minoria, mas estarão seriamente interessados no tipo de filosofia para a vida, nas atitudes, nas reflexões, nos conflitos e nas afirmações apoiadas ou toleradas nas escolas do futuro, tanto pelos professores quanto pelos alunos. Grupos se reunirão para criar pequenas escolas fundamentadas nestas cartas, já que o velho material baseado em dados objetivos será considerado obsoleto e abandonado. A ênfase estará no ensino dos idiomas, das artes, da lógica, da arte da comunicação eficaz e inspirada, do desenvolvimento da imaginação criativa e construtiva, da matemática, das ciências e das habilidades manuais. Os programas de ensino serão centrados no desenvolvimento da capacidade de distinguir o mito da verdade, para que se possa perceber claramente os valores mais elevados a serem adotados e apreciados e a maneira mais produtiva e construtiva de aplicá-los na vida, a fim de melhorar as condições pessoais, as da nação e as do mundo em geral. Também se ensinará às crianças a serem mais competentes naquelas ciências e habilidades manuais, que as tornarão capazes de trabalhar com alegria e com sucesso no campo da atividade que escolherem. As crianças serão acompanhadas com uma nova aura de atenção e amor, e será mostrado a elas como podem contribuir para tais interesses e para o amor na sala de aula. Elas serão encorajadas a trabalhar com alegria e felicidade. Se isso não vem facilmente, será mostrado à criança infeliz como a alegria e a felicidade podem ser alcançadas e ela será recompensada com o sucesso. As pessoas serão valorizadas de acordo com o seu compromisso na busca de níveis mais elevados de pensamento espiritual e de sua dedicação em servir aos interesses dos menos favorecidos e da comunidade em geral. É um assunto de extrema urgência que as pessoas no mundo inteiro reconheçam que a verdade, tudo maiúsculo, é: você nasceu para individualizar e expressar o universal, tudo maiúsculo, a fonte do seu ser, tudo maiúsculo, de uma maneira evoluída, para finalmente alcançar o ápice, a manifestação individualizada da fonte do seu ser, tudo maiúsculo, a consciência crística, tudo maiúsculo. Você também foi criado para ser cuidado, nutrido, provido em cada uma de suas necessidades, com a finalidade de assegurar a sua saúde, o seu perfeito bem-estar e a sua prosperidade harmoniosa. Enquanto a sua alma estiver em viagem rumo à reunião individualizada com a fonte do ser, a consciência divina. Enquanto você não captar essa verdade do ser, tudo maiúsculo, nunca alcançará o seu verdadeiro potencial na Terra, tanto física como espiritualmente. Nenhum país, organização religiosa ou pessoa, não importa o quanto ela possa ser humanamente reverenciada, poderá mudar o conteúdo dessas cartas, pois eu, o Cristo, tudo maiúsculo, também estou irradiando a verdade do ser, tudo maiúsculo, em todo o mundo e para todos aqueles que estiverem no nível de frequência espiritual que os capacite para receber a verdade, tudo maiúsculo. Estas pessoas a receberão, venerarão e a adotarão inteiramente, sem reservas, como orientação para os seus pensamentos e ações. Tudo isso estava em negrito. Se há aqueles que não podem compreender ou receber estas cartas, isso se dá unicamente porque ainda não se elevaram ao nível necessário de consciência para que possam identificar-se com as mesmas. O seu crescimento chegará mais tarde. Esse trecho em negrito também. Portanto,
Digo àqueles que ainda não experimentaram a qualidade de vida que descrevi como sendo a sua pela vontade, tudo maiúsculo divina, que não se perguntem o que acontece com a vida, com as pessoas, com as circunstâncias ou consigo mesmo. Olhem para os seus próprios processos de pensamento, suas próprias atitudes diante da vida, seus sentimentos em relação aos outros e a si mesmos, e descubra em que tipo de pensamentos e expectativas você entra normalmente. Eles desenvolvem uma força de energia de consciência poderosamente criativa que você está emitindo durante o dia todo. Isso atrairá para você tudo o que teme e espera. Às vezes, a forma negativa de consciência criativa está profundamente enraizada em seu subconsciente, implantada ali há muitos anos em função de certas circunstâncias. Ou então, o impulso da consciência criativa negativa pode ter vindo de uma vida anterior. De qualquer modo, se você tem passado por más experiências constantes, examine o seu estado interior e verifique qual tipo de expectativas negativas o seu subconsciente armazena. Procure saber ainda quais são os seus sentimentos e atitudes em relação aos outros. Você vive consistentemente em harmonia com as leis da existência? Expressa o amor incondicional, entre aspas, em todos os níveis de sua vida, em direção a cada coisa em sua experiência? Você é capaz de ver a luz da alma, entre aspas, dentro de todas as coisas vivas? Ou só pode ver o seu impulso egocêntrico, a sua escuridão? Você percebe que as pessoas a quem hostiliza ou critica, eu, o Cristo, tenho por elas o mais elevado amor e compreensão todo o tempo? Para aqueles que você está rejeitando, eu estou irradiando o meu amor incondicional. Sempre tenha em mente que a fonte do seu ser, tudo maiúsculo, está em dois estados, no equilíbrio e na atividade. O estado ativo, tudo maiúsculo, da sua fonte do ser, tudo maiúsculo, é a dimensão na qual você foi concebido e recebeu a individualização. O equilíbrio da consciência universal, tudo maiúsculo, é a dimensão da perfeita quietude e silêncio, na qual os impulsos de criatividade, tudo maiúsculo, subjacentes estão unidos em um abraço de mútua contenção. Quando você percebe, aceita e compreende plenamente que em cada sessão de aprendizagem em sua escola na Terra, esse trechinho entre aspas, você sempre tem acesso à divina inteligência amorosa, que resolve todos os problemas de maneira perfeita. Você é elevado além do alcance do pânico e da dor. Você resolve seus problemas rápida e suavemente e percebe que suas próprias reservas de sabedoria e conhecimento vão aumentando de muitas maneiras. Desse modo, você evolui em cada nível do seu ser. O meu propósito, ao vir até você por meio dessas cartas, tem sido de mostrar a maneira de viver em harmonia com as leis da existência, para ajudar a evitar a dor desnecessária, as limitações e privações causadas por sua ignorância das leis. Porém, também quero registrar em sua consciência que todas as pessoas estão sujeitas aos ritmos em sua vida. Você passa por períodos de elevação, nos quais um influxo de bênçãos traz todas as coisas que desejou, e você se sente em um pico de felicidade e sucesso humanos. Você exulta. E depois vem um tempo em que, de repente, o ritmo da vida muda, os recursos diminuem, as relações se tornam difíceis e precárias, a sua carreira profissional tem uma queda ou aparecem obstáculos que a deixam estagnado durante muito tempo. Talvez você se pergunte: que mal eu fiz? Anteriormente, você trabalhou com muito sucesso dentro das leis da existência, tudo maiúsculo. Mas agora existem desafios diários e nada do que você pensa ou faz alivia verdadeiramente a tensão de sua vida cotidiana.
Quando esses momentos chegarem, se chegarem, abre aspas, permaneça com o coração e a mente tranquilos, fecha aspas, e saiba que continua recebendo a vida e orientação da consciência divina, apesar das aparências contrárias e das agonias superficiais. Nesses momentos, é essencial que você se retire e faça um balanço dos modos pelos quais você pode ter vacilado na consciência durante os períodos elevados, entre aspas, e reforce a sua dependência da consciência divina. Sem esses períodos sombrios de depressão, você não crescerá espiritualmente. Eles têm uma mensagem especial para você. Portanto, não dê lugar ao desespero e à amargura. Ainda que se sinta frágil, esse é o seu inverno de autodescoberta e renovação interior, que no final mostrará ser uma bênção ainda maior do que as que teve nos períodos elevados, entre aspas. Tome coragem e não perca a fé. Espere pacientemente até que o inverno gradualmente dê lugar à sua primavera espiritual novamente. Persevere em repouso e com confiança à espera do momento em que novamente a vida divina fluirá em sua mente, coração e vida terrena, e tudo o que havia desejado comece a manifestar-se em sua experiência. E durante todo esse tempo, perceba e mantenha-se firme no fato de que, se você não está consciente do fluxo da consciência divina durante as suas meditações, isso não significa que tenha sido abandonado, mas que as suas próprias vibrações cósmicas e, portanto, as suas vibrações de consciência pessoal estão em um nível muito baixo e que você não é capaz de elevar-se para experimentar as vibrações da consciência divina como antes. Ainda que você não sinta essas vibrações, tenha a certeza de que sempre está envolto nelas e no amor divino, tudo maiúsculo. Também quero lembrá-los a imprimir em sua consciência que no momento em que o mais pobre dos seres humanos puder compreender a verdadeira natureza de suas origens e puder fazer uso deste conhecimento, poderá começar a sair de sua rotina e então elevar-se a qualquer altura que escolher para si mesmo, com a condição de que diariamente sintonize com a fonte, tudo maiúsculo, do seu ser, tudo maiúsculo, e extraia seu poder infinito, vida, inspiração, orientação e direção. Você não é vítima do destino, até que compreenda que a sua consciência é completamente moldada por você mesmo, é vítima de sua própria consciência criativa. Quando esta gloriosa verdade despontar em sua própria consciência, você começará a mudar a sua vida e finalmente descobrirá que pode trabalhar para tornar-se um mestre e alcançar a completa liberdade na consciência divina, tudo maiúsculo. Procure lembrar que, em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual/mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler estas cartas e então voltar-se para outros livros esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, tudo maiúsculo, digo que não existe verdade mais alta nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez, às vezes, você sinta que encontrou algo mais elevado, porque no nível de sua consciência humana atual, pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência, tudo maiúsculo, é o único conhecimento, tudo maiúsculo, que o levará finalmente à consciência crística, tudo maiúsculo, que é o seu verdadeiro destino e nenhum outro. Eu vou parando por aqui nessa leitura. Nós daremos continuidade
a carta 9 no próximo episódio. Entraremos na quarta parte dessa carta. Estamos já bem no finalzinho do livro. Teremos só mais alguns episódios aí pela frente. Já estou ficando com saudades de vocês e desse livro. Mas é isso. Tá sendo uma leitura muito incrível. Eu tô muito feliz. Se você está gostando também, já compartilha com seus amigos a playlist aqui das Cartas de Cristo. Eu vou deixar aqui no final um card para você acessar ela facilmente e encaminhar para quem você desejar, tá bom? Então, desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.